Existe uma cena que quase ninguém imagina quando olha para Tiago Nigro hoje. Não é a mansão, não é o estúdio perfeito, não é o microfone caro, nem os milhões de pessoas ouvindo cada palavra dele. É um menino em São Paulo, com o estômago apertado, olhando para a própria casa e percebendo uma coisa cruel. Dinheiro entra, mas também desaparece. Some no silêncio, some nas contas, some nas escolhas erradas. E, às vezes, quando some, leva junto a paz uma família inteira. Anos depois, esse mesmo menino se tornaria o primo rico. O homem que muita gente enxerga como símbolo de riqueza no Brasil. O rosto por trás de um império de educação financeira, investimentos, audiência, empresas e cifras bilionárias. Mas o detalhe chocante não é esse. O detalhe chocante é que, antes de falar sobre dividendos, antes de ensinar brasileiros a buscar liberdade financeira, antes de virar referência, ele fez exatamente aquilo que mais assusta qualquer iniciante. Pegou o dinheiro que os pais levaram anos para juntar, colocou na bolsa e perdeu tudo em uma semana. E talvez seja por isso que a frase transformar R$ 1.000 em uma fortuna em dividendos não seja só sobre investimento. Talvez seja sobre trauma, sobre medo, sobre nunca mais querer ver uma família sendo esmagada por boleto, dívida, cobrança e vergonha. Porque por trás de toda grande fortuna existe um número que ninguém vê. Um número pequeno. Um primeiro aporte. Um primeiro erro. Um primeiro desespero. E no caso de Tiago Nigro, a pergunta que fica é: como alguém que perdeu tudo tão cedo teve coragem de voltar para o jogo e revelar um caminho que milhões de brasileiros queriam ouvir? Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e me responde uma coisa. Se você tivesse apenas R$ 1.000 hoje, você teria coragem de investir pensando nos próximos 20 anos, ou gastaria tudo agora para aliviar a pressão do presente? Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história começa com dinheiro, mas termina falando sobre o preço emocional de mudar de vida. Tiago Loucos Nigro nasceu em São Paulo, em 7 de outubro de 1990, dentro de uma realidade que não parecia roteiro de filme de riqueza. Nada de herdeiro intocável. Nada de sobrenome mágico abrindo portas de bancos privados. Era uma família comum, com raízes italianas, trabalho, esforço, sonhos aquela marca que tantos brasileiros conhecem bem. Gente que batalha, ganha dinheiro em algum momento, mas não aprende direito como proteger aquilo. Ele cresceu vendo dinheiro faltar, vendo a pressão aumentar, vendo a instabilidade entrar dentro de casa como uma visita indesejada que ninguém sabia como mandar embora. Imagina o cheiro de café passado cedo, a mesa simples, o barulho da rua entrando pela janela, o telefone tocando numa hora ruim, uma conta aberta sobre a mesa, um adulto tentando disfarçar preocupação, uma criança fingindo que não escuta, mas escutando tudo, porque criança percebe. Criança sente quando a casa muda de temperatura. O ambiente fica pesado, a voz dos pais diminui. O jantar fica mais silencioso, o sorriso vem com atraso, e talvez, ali, sem entender ainda o que era juros, renda passiva ou dividendo, Tiago tenha aprendido a primeira lição brutal sobre dinheiro. Quando ele falta, ele não atinge só o bolso, ele invade a alma. O sobrenome Nigro carrega aquela sonoridade italiana que lembra tantas famílias que atravessaram oceanos para recomeçar no Brasil. Famílias de imigrantes italianos que trouxeram na mala roupa dobrada, medo, fé, uma receita de comida, um jeito forte de falar e a obsessão de trabalhar para os filhos não passarem pelo mesmo aperto. Mas no Brasil real, nem toda herança vem em dinheiro. Às vezes, a herança é o contrário. É o aviso, é a lembrança de que esforço sem direção pode virar poeira. E esse aviso ficou rondando Tiago como uma sombra. Só que sombra, quando a gente encara, pode virar combustível. E foi mais ou menos assim que ele chegou aos 18 anos com um desejo quase febril, ganhar muito dinheiro. Não por luxo vazio, não apenas por status, mas porque, para quem viu instabilidade de perto, liberdade financeira parece uma porta de emergência, uma saída de incêndio. Um lugar onde ninguém te liga cobrando, ninguém ameaça cortar, ninguém controla seu sono. E aí veio o presente que parecia pequeno para o mundo, mas era gigantesco para aquela família. R$ 5.000, guardados pelos pais ao longo de anos. Dinheiro de aniversário. Dinheiro com peso. Dinheiro com cheiro de sacrifício. Não era só papel.
Era tempo acumulado. Era renúncia. Era talvez uma compra adiada. Uma viagem que nunca aconteceu. Um jantar fora recusado. Uma roupa que ficou para depois. E quando Tiago recebeu aquele valor, ele olhou para a Bolsa de Valores de São Paulo como muitos jovens olham para uma porta secreta. Ele tinha visto filmes, tinha imaginado telas piscando, homens gritando, gráficos subindo, gente ficando rica rápido. E pensou, é aqui. Mas a Bolsa não perdoa fantasia. A Bolsa não pergunta se aquele dinheiro foi difícil de juntar. A Bolsa não quer saber se você tem boa intenção. Ela só devolve consequência. E a consequência veio como um soco. Em uma semana, o dinheiro se foi. Todo. O presente dos pais, o símbolo de esperança, virou uma lembrança amarga. Ele entrou acreditando que estava diante de uma chance de mudar a própria vida. Saiu com a sensação de ter destruído algo que não era só dele. Imagina a cena. A tela acesa no quarto, o gráfico vermelho, o peito queimando, a mão fria no mouse, o silêncio depois da perda. Talvez ele tenha pensado, como eu vou contar isso? Porque perder dinheiro é ruim, mas perder o dinheiro que seus pais levaram anos para guardar tem outro gosto. Gosto metálico, gosto de culpa, e é nesse momento que muita gente para. Fecha a tela, apaga a corretora, diz que investimento é golpe, diz que bolsa é cassino, diz que rico nasceu rico, e segue a vida carregando ressentimento. Só que tem um tipo de derrota que não encerra a história. Ela abre uma rachadura, e pela rachadura entra luz. Tiago poderia ter tratado aquela semana como prova de que ele não servia para o mercado. Mas ele fez outra leitura. Ele entendeu que o problema não era só a bolsa. Era entrar nela sem preparo. Era confundir coragem com pressa. Era achar que vontade substitui método. E nesse ponto a história vira. Porque o menino que queria dinheiro rápido começa a virar o jovem obcecado por entender porque perdeu. Essa é uma virada silenciosa. Ninguém aplaude. Não tem palco. Não tem câmera. Só estudo. Só a noite longa. Só apostila. Só vídeo. Só curso. Só certificação. Só aquela sensação de estar atrasado, correndo contra o mundo que parece não te esperar. Enquanto outros jovens pensavam em festa, ele começava a olhar para números como quem olha para o mapa de sobrevivência. Não era glamour, era quase vingança. Uma vingança contra a ignorância financeira que tinha rondado sua casa. E aqui vem a primeira grande verdade que deixa essa história desconfortável. Tiago não ficou conhecido porque nunca errou. Ele ficou conhecido justamente porque errou cedo. Errou feio. Errou com dinheiro emocional. E depois transformou aquele erro numa narrativa que milhões de brasileiros reconheceram imediatamente. Porque o Brasil é cheio de gente que perdeu dinheiro tentando acertar. Gente que caiu em pirâmide. Gente que comprou no topo. Gente que vendeu no fundo. Gente que guardou na poupança a vida inteira e viu a inflação comer devagar. Gente que nunca recebeu uma aula sobre dinheiro, mas recebeu boleto desde cedo. Ele entrou no curso de Relações Internacionais na SPM em 2008, trabalhou em área diferente, chegou a passar por experiências comuns, daquelas que não aparecem nas fotos de sucesso. Antes dos palcos, antes dos cortes virais, antes das entrevistas grandiosas, existia um jovem tentando achar seu lugar. Um jovem que sabia que precisava se aproximar do mercado financeiro, mas que ainda estava do lado de fora da sala onde as grandes decisões aconteciam. Pensa nisso por um segundo. O mesmo cara que depois falaria para milhões sobre dividendos, carteira e liberdade financeira, um dia estava servindo mesa, sentindo o cheiro de fritura, ouvindo o pedido errado, levando bronca, sorrindo mesmo cansado, talvez guardando gorjeta, talvez olhando para clientes bem vestidos pensando, um dia eu vou entender como esse jogo funciona. Existe uma humilhação silenciosa em trabalhar enquanto o sonho parece distante. Não porque trabalho seja vergonha, mas porque a distância entre onde você está e onde você quer chegar pode parecer uma avenida sem fim. E foi nesse período que a história ganhou outro peso. Porque o mercado financeiro brasileiro, principalmente anos atrás, não era exatamente acolhedor para um jovem sem nome forte e sem sobrenome conhecido nos corredores certos. Era um ambiente de ternos, siglas, linguagem fechada, reuniões frias, gente falando rápido. Para entrar ali, não bastava querer.
Era preciso provar. E quando a pessoa vem de fora do círculo, ela precisa provar 2 vezes, às vezes 3. Precisa provar conhecimento, postura, fome e resistência. Tiago começou a trabalhar como assessor. E ali ele viu o dinheiro por dentro, não mais como fantasia de filme. Viu o cliente com medo, cliente ganancioso, cliente rico tomando decisão ruim, cliente comum tentando proteger uma aposentadoria. Viu o pânico quando o mercado caía, viu euforia quando subia. Sentiu que o maior inimigo do investidor não era uma ação ruim, era a própria emoção, a ansiedade, a pressa, a necessidade de parecer esperto, a vontade de ganhar rápido, o medo de ficar de fora. E talvez tenha sido ali que nasceu a ideia central que depois ele repetiria de várias formas. Enriquecer não é só ganhar mais, é gastar melhor, investir melhor, construir algo que sobreviva ao seu humor. Porque o dinheiro que depende da sua empolgação morre quando a empolgação acaba. Mas o dinheiro colocado em ativos, com método, tempo e reinvestimento, pode começar a trabalhar no escuro. Enquanto você dorme, enquanto você está cansado, enquanto você pensa em desistir. Esse é o fascínio dos dividendos. Só que antes dos dividendos virarem promessa de vídeo viral, ele ainda precisava sobreviver como empresário. Ele criou negócios, atendeu clientes, montou estrutura, contratou gente, aprendeu a lidar com cobrança, expectativa, pressão e risco. O menino que perdeu R$ 5.000 agora lidava com pessoas confiando nele. A tela vermelha que antes parecia um monstro agora era rotina. O medo não desapareceu. Ele foi domesticado. E isso é importante, porque muita gente acha que a pessoa bem-sucedida não sente medo. Mentira. Ela sente. Só que aprende a agir mesmo assim. Aprende a transformar medo em processo. Aprende que o coração acelera, mas a decisão precisa passar pela cabeça. Mesmo assim, nada estava garantido. Ter escritório, cliente, certificação e conhecimento não significava ter uma marca. Não significava falar com o Brasil. Não significava construir algo gigantesco. E aqui entra uma das viradas mais curiosas. O canal, o Primo Rico, não nasceu como uma máquina perfeita. Nasceu como tentativa, como câmera ligada, como voz tentando simplificar um assunto que sempre pareceu feito para afastar o brasileiro comum. Dinheiro era tratado como tabu. Investimento parecia coisa de gente rica. Bolsa parecia cassino. Dividendo parecia palavra de banqueiro. E alguém precisava traduzir. Quando ele começou a produzir conteúdo na internet como Primo Rico, a proposta era simples, ao mesmo tempo ousada. Falar de dinheiro de um jeito que uma pessoa comum conseguisse entender. Sem aquela pose distante. Sem transformar finanças em um idioma secreto. A marca cresceu. Virou grupo. Ganhou produtos, plataformas, cursos, livros, eventos, uma comunidade enorme. Mas, no começo, existe sempre aquele momento ridículo que ninguém vê. A câmera torta, o áudio ruim, a dúvida antes de postar. Será que alguém vai assistir? O eco de um vídeo com poucas visualizações. O comentário maldoso. O amigo que não entende. O mercado que torce o nariz. Porque no Brasil, quando alguém tenta explicar dinheiro de forma simples, sempre aparece alguém dizendo que simples demais é superficial. Só que o simples, quando bem feito, atravessa barreiras. E foi isso que aconteceu. A voz dele começou a chegar a gente que nunca tinha aberto home broker. Gente que não sabia a diferença entre renda fixa e renda variável. Gente que achava que investir era só para quem sobrava dinheiro. E aí surge a provocação que sustenta o tema deste vídeo. E se R$ 1.000 não fosse pouco? E se R$ 1.000 fosse uma semente? Pequena, frágil, quase invisível, mas capaz de virar uma árvore se ninguém arrancasse antes da hora. Essa é a magia cruel dos dividendos. Cruel porque exige paciência. Mágica porque parece invisível no começo. Você compra um ativo que distribui lucro. Um mês vem pouco. Centavos. Alguns reais. Parece piada. Dá vontade de rir. Dá vontade de desistir. Eu investi e recebi isso. Só que o investidor impaciente olha para o primeiro dividendo e vê migalha. O investidor treinado olha para o mesmo dividendo e vê um soldado. Pequeno, sim, mas um soldado que pode comprar outro soldado. E outro. E outro.
Tiago fez sua imagem pública crescer justamente em cima dessa tradução emocional. Dividendos não são apenas dinheiro pingando. São o segundo salário. São a tentativa de construir uma renda que não dependa apenas de bater ponto, vender hora ou trocar vida por dinheiro. Em seus conteúdos sobre investimentos, ele mostrava a lógica de construir carteira, tomar decisões, acompanhar ativos, buscar renda e reinvestir. Sempre com aquela promessa que acende uma chama no brasileiro cansado. Um dia o dinheiro pode trabalhar por você. E é aí que entra o R$ 1.000. Não como milagre, não como promessa boba, mas como símbolo. R$ 1.000 pode ser um celular que você troca sem precisar. Pode ser uma viagem curta. Pode ser um alívio momentâneo. Ou pode ser o primeiro tijolo de uma carteira. O problema é que o tijolo não emociona no primeiro dia. Ele não muda sua casa sozinho. Ele não te deixa rico amanhã. Ele só fica ali, pequeno, silencioso. E o brasileiro, esmagado por urgência, quase nunca tem paciência para respeitar o silêncio de um começo. Mas Tiago revelou uma lógica que incomoda porque é simples demais. Se você investe em bons ativos pagadores de dividendos, reinveste que recebe, continua aportando e deixa o tempo trabalhar, a bola de neve começa pequena, depois ganha peso, depois começa a descer sozinha. O segredo não é transformar R$ 1.000 em fortuna do nada. O segredo é impedir que esses R$ 1.000 morram no consumo imediato. É dar a eles uma missão. Imagina a cena de um trabalhador comum. Fim de mês. O salário cai. O aplicativo do banco apita. Por alguns minutos, parece que a vida respirou. Mas aí vem aluguel, mercado, cartão, remédio, parcela, transporte, escola, energia. O saldo vai diminuindo como água escorrendo pelo ralo. E quando sobram R$ 1.000, se sobra, aparece uma guerra interna. Uma voz diz, você merece gastar. Outra sussurra, você precisa construir. A primeira voz é quente, imediata, sedutora. A segunda é fria, chata, quase invisível. A fortuna mora na segunda voz. Só que essa segunda voz dói. Ela pede renúncia. Ela pede que você olhe para o futuro como alguém real, não como uma ideia distante. Ela pede que você trate seu eu de daqui a 20 anos como alguém da família. E esse é um dos pontos mais emocionais da filosofia de dividendos. Você começa a trabalhar para uma versão sua que ainda não existe. Você compra hoje a liberdade de alguém que um dia vai acordar cansado e agradecer em silêncio. Tiago transformou essa ideia em conteúdo, produto, livro, palestra e movimento. Do 1.000 ao milhão, sem cortar o cafezinho, virou o seu livro mais famoso. O título grudou na cabeça do público porque prometia algo diferente. Não era uma ordem para viver como um monge. Não era sobre cortar todo prazer pequeno. Era sobre parar de usar o cafezinho como desculpa para não olhar o problema maior. A mensagem central era mais forte. O problema não é o café. O problema é a ausência de estratégia. É ganhar sem saber para onde vai. É gastar para anestesiar frustração. É investir sem entender. É querer fortuna sem construir comportamento. Mas a ascensão de Tiago também trouxe críticas, polêmicas, dúvidas e aquele peso que acompanha qualquer figura gigante da internet. Quanto maior o palco, maior a sombra. Muita gente passou a questionar números, métodos, produtos, promessas do mercado de educação financeira. E isso também faz parte da tensão da história. Porque quando alguém fala de dinheiro para milhões, a responsabilidade cresce. Uma frase mal colocada pode virar decisão ruim na mão de alguém desesperado. Um exemplo pode ser interpretado como garantia. Um entusiasmo pode ser confundido com recomendação. Por isso, a revelação precisa ser honesta. Dividendos podem construir riqueza, mas não são feitiçaria. Ações caem. Empresas cortam pagamentos. Fundos imobiliários oscilam. Juros mudam. Inflação corrói. O Brasil muda de humor como céu de verão. Quem entra achando que vai ficar rico em 3 meses pode repetir o erro do Tiago aos 18, entrar movido por filme, sair ferido pela realidade. E talvez seja essa a maior lição dele. Não é faça igual a mim. É não comece como eu comecei. Não pegue dinheiro emocional e jogue em algo que você não entende. Não compre só porque alguém falou. Não invista para parecer inteligente. Não transforme dividendos em loteria.
A carteira que paga a renda precisa de critério. Precisa de empresas com geração de caixa. Precisa de setores diferentes. Precisa de análise. Precisa de paciência. Precisa aceitar que o dinheiro que cai hoje deve voltar para trabalhar amanhã. Existe uma cena imaginária que resume isso. Um jovem abre o app da corretora e vê o primeiro dividendo, R$ 4,73. Ele ri sozinho. É só isso. A mãe passa pela porta e pergunta: "Tá rindo do quê?" Ele responde: "Recebi dinheiro sem trabalhar." Ela olha desconfiada. "Dinheiro assim não existe." Ele respira e diz: "Existe, mãe. Só que demora." E é nessa frase que mora o abismo entre quem consome tudo e quem começa a construir. Porque o dividendo pequeno humilha o ego. Ele não dá foto bonita. Não dá ostentação. Ninguém posta print de centavos com orgulho, a não ser para ensinar. Mas o dividendo pequeno é o embrião da liberdade. No começo, ele paga uma bala. Depois, talvez um café. Depois, uma conta de luz. Depois, mercado. Depois, aluguel. Depois, quem sabe, um mês inteiro. Só que entre a bala e o aluguel existe um deserto. E é nesse deserto que a maioria desiste. Tiago entendeu que o Brasil precisava ver alguém atravessando esse deserto em público. Daí veio a força do Rumo ao Bilhão, uma jornada em que expôs sua busca por construir uma carteira cada vez maior, mostrando raciocínios, movimentos, erros, decisões e aprendizados. O nome parecia ousado demais, quase provocativo, mas era exatamente isso que prendia a atenção. O bilhão virou o símbolo, um horizonte, uma promessa de caminhada. Uma provocação para um país que, durante muito tempo, ensinou seu povo a sobreviver, mas quase nunca a enriquecer. Percebe a reviravolta? O bilhão que parecia uma frase de efeito começou a tocar a realidade empresarial. Não necessariamente como dinheiro parado em uma conta pessoal, mas como valor de negócio, como escala, como construção. E isso muda o tom da história. Porque o que começou como um jovem tentando entender por que perdeu dinheiro virou um grupo falando com milhões, ampliando presença no mercado financeiro, criando produtos, comprando empresas, atraindo investidores e transformando a audiência em um ativo poderoso. Agora imagina o contraste emocional. De um lado, o quarto silencioso onde R$ 5.000 evaporaram. Do outro, uma marca ligada a cifras bilionárias. Entre esses dois pontos, não existe uma linha reta. Existe vergonha, existe estudo, existe tentativa, existe câmera ligada quando ninguém liga, existe crítica, existe trabalho repetitivo, existe reinvestimento, existe marca, existe risco, existe timing, existe uma sequência de decisões que, vistas de longe, parecem óbvias, mas vividas por dentro parecem queda livre. E a pergunta volta: como transformar R$ 1.000 em fortuna em dividendos? A resposta que Tiago popularizou como filosofia de educação financeira é menos glamourosa do que o título promete. Primeiro, você precisa parar de tratar R$ 1.000 como pouco. Depois, precisa comprar ativos de qualidade dentro de uma estratégia que você entenda. Depois, precisa reinvestir os dividendos. Depois, precisa aportar de novo. Depois, precisa repetir. Repetir quando está chato. Repetir quando o mercado cai. Repetir quando um amigo compra carro novo. Repetir quando a família pergunta por que você não aproveita a vida. Repetir quando você mesmo duvida. A fortuna não nasce no dia em que o dividendo cai. Ela nasce no dia em que você decide não gastar o dividendo. Parece cruel, mas é libertador. Porque quando você reinveste, aquele dinheiro deixa de ser prêmio e vira funcionário. Ele volta para a fábrica. Compra mais ativos. Gera mais dividendos. E um dia, sem barulho, a renda começa a ficar visível. Não é uma explosão. É um vazamento ao contrário. Em vez de dinheiro sair, começa a pingar para dentro. Só que o caminho exige uma mudança psicológica profunda. O brasileiro foi treinado para pensar em prestação, não em patrimônio, em parcela, não em fluxo de caixa, em cabe no bolso, não em isso compra minha liberdade. A cultura do consumo ensina a trocar futuro por presente. Dividendos fazem o inverso. Você sacrifica um desejo de hoje para comprar uma renda de amanhã. Não é sexy, não é rápido, mas é poderoso.
E talvez por isso Tiago tenha ficado tão popular. Ele não falava apenas com investidores. Falava com gente cansada, gente que queria respirar, gente que sonhava em não depender de chefe, gente que queria dar conforto aos pais, gente que queria provar que dava para sair da roda. E quando alguém diz viver de dividendos, o que muitos escutam é: um dia eu posso acordar sem medo. Mas tem um detalhe sombrio nessa promessa. Viver de dividendos não significa nunca mais trabalhar. Significa construir uma máquina que diminua sua dependência. E máquina precisa de manutenção. Se você escolhe ativos ruins, a máquina quebra. Se você saca tudo, a máquina não cresce. Se você entra em pânico, vende no pior momento. Se você se apaixona por uma empresa só, concentra risco. Se você segue qualquer influenciador sem pensar, terceiriza sua vida. E ninguém deveria terceirizar o próprio futuro. O próprio estilo de Tiago sempre reforçou uma ideia importante. Olhar o raciocínio por trás das decisões é mais importante do que copiar cegamente uma carteira. Esse detalhe é essencial, porque a diferença entre aprender um raciocínio e copiar uma escolha pode ser a diferença entre construir patrimônio e repetir uma tragédia pessoal. O investidor que só copia continua dependente. O investidor que entende começa a andar sozinho. Aos poucos, a história de Tiago foi ganhando camadas de espetáculo. Estúdios melhores, cortes virais, entrevistas com nomes gigantes, palestras lotadas, o livro nas livrarias, o Primo Cast crescendo, o Grupo Primo se expandindo. Mas por trás do espetáculo, o núcleo emocional continuava o mesmo: dinheiro como ferramenta de paz. E isso explica por que dividendos mexem tanto com as pessoas. Salário depende de alguém te pagar. Dividendos dependem de negócios funcionando. Salário vem quando você entrega tempo. Dividendos vem quando seu capital está posicionado. Salário pode ser cortado numa demissão. Dividendos também podem cair, claro, mas se a carteira for bem construída, a renda pode vir de muitas fontes. É como não depender de uma única torneira. Essa imagem é forte. Uma casa com uma torneira só vive em pânico. Se seca, acabou. Uma casa com muitas torneiras sofre menos. Dividendos são torneiras. Pequenas no começo. Algumas falham. Algumas pingam mais. Algumas secam. Outras surpreendem. O trabalho do investidor é construir encanamento. E R$ 1.000 pode ser o primeiro cano. Parece nada, mas sem o primeiro, não existe sistema. Agora pensa no Tiago jovem, depois da perda, entrando em salas do mercado financeiro. Talvez com a sensação de que precisava recuperar mais do que dinheiro. Precisava recuperar a dignidade. Precisava olhar para os pais e mostrar que aquela perda não tinha sido em vão. Que o dinheiro deles não tinha virado apenas eu. Tinha virado semente. Uma semente amarga, mas viva. E talvez toda vez que ele fala para alguém não buscar atalho, exista ali o eco daquela semana devastadora. Essa é a emoção que um canal dar precisa mostrar. Não o homem rico sorrindo no Instagram, mas o garoto olhando para uma tela vermelha. O cheiro de ansiedade, o peso no peito, o arrependimento, a vontade de sumir. E depois, lentamente, o estudo como redenção. Porque existe algo cinematográfico em alguém que cai exatamente no lugar onde depois vai construir sua autoridade. Ele perdeu na bolsa. Depois ensinou bolsa. Ele sofreu com falta de educação financeira. Depois criou conteúdo de educação financeira. Ele viu dinheiro destruir paz. Depois vendeu a promessa de que dinheiro bem cuidado poderia comprar paz de volta. Mas toda grande história tem um preço. O preço de virar símbolo é que as pessoas deixam de enxergar a pessoa. Viram fãs ou críticos. Projetam nele esperança ou raiva. Alguns veem Tiago como mentor. Outros como vendedor. Alguns como inspiração. Outros como exagero do mercado digital. E a verdade humana talvez esteja no meio. Um empresário que transformou sua trajetória em marca, seu conhecimento em produto, sua dor em narrativa e seu alcance em dinheiro. Isso não diminui a história. Torna a história mais real, porque riqueza no mundo moderno raramente vem de uma coisa só. Não veio apenas de dividendos. Veio de conteúdo, de empresa, de escala, de cursos, de livro, de audiência, de sociedade, de produto financeiro, de timing,
de distribuição. A estratégia de dividendos é um pilar da mensagem, mas o império nasceu também da capacidade de comunicar. E isso precisa ficar claro para não vender ilusão. Investir R$ 1.000 pode começar uma jornada, mas construir fortuna exige renda, aportes, tempo, habilidade, muitas vezes, empreendedorismo. Ainda assim, a ideia do dividendos continua poderosa justamente porque ela devolve controle a quem se sente pequeno. Uma pessoa que não tem empresa bilionária pode comprar um pedacinho de empresas listadas. Uma pessoa que não tem prédio pode comprar cotas de fundos imobiliários. Uma pessoa que não tem milhões pode começar com centenas. Isso não iguala o jogo, mas abre uma fresta. E para quem vive no escuro financeiro, fresta já é começo de luz. A Bolsa de São Paulo, hoje dentro da estrutura da B3, é vista por muita gente como um lugar frio, abstrato, distante. Mas, no fundo, cada ticker representa empresas, prédios, energia, bancos, saneamento, consumo, logística, comida, tecnologia. Representa gente trabalhando. Representa lucro ou prejuízo. Representa decisões de executivos, ciclos econômicos, juros, câmbio, política, crise e esperança. Quando um investidor recebe dividendos, ele recebe um pedaço do resultado de uma operação real. Não é só número na tela. É o mundo produzindo e distribuindo uma fração. Mas existe uma diferença gigantesca entre receber dividendo e enriquecer com dividendos. Receber é simples. Enriquecer exige escala. E escala vem de 3 forças: capital investido, taxa de retorno e tempo. O iniciante quer maximizar retorno. O experiente protege tempo, porque tempo é o ingrediente mais subestimado. R$ 1.000 investidos sem continuidade dificilmente viram fortuna sozinhos em prazo humano. Mas R$ 1.000 como começo, somados a aportes constantes e reinvestimento, podem virar uma construção séria. A palavra-chave não é milagre, é continuidade. E continuidade dói mais do que esforço intenso. Muita gente consegue fazer algo certo por uma semana. Poucos conseguem por 10 anos. O investidor de dividendos precisa conviver com a monotonia. Precisa aceitar que a vida não vai tocar música épica cada vez que ele reinvestir R$ 23,40. Precisa aceitar que ninguém vai bater palma quando ele não comprar algo. Precisa aceitar que enriquecer, muitas vezes, parece invisível até ficar óbvio. Talvez por isso Tiago tenha entendido o poder da narrativa. Ele transformou planilha em história. Transformou aporte em desafio. Transformou carteira em série. Transformou educação financeira em entretenimento. E isso é uma virada brasileira. Porque, durante muito tempo, falar de dinheiro parecia conversa de banco, com gerente de camisa social e linguagem que ninguém entendia. O primo rico colocou emoção, câmera, suspense, meta, rosto, vulnerabilidade. Fez o dinheiro parecer assunto de sala de estar. Só que existe outro ponto que quase ninguém fala. Quando a educação financeira vira entretenimento, ela precisa lutar contra o próprio algoritmo. O algoritmo gosta de promessa forte. Como ficar rico? Como viver de renda? Como transformar 1.000 em milhão? O comportamento financeiro saudável, porém, é lento, chato, prudente. E aí surge uma tensão perigosa. Para chamar a atenção, o título precisa gritar. Para proteger o espectador, o conteúdo precisa acalmar. O bom educador financeiro vive nesse fio. E é nesse fio que esta história fica dramática. Porque o mesmo título que atrai alguém endividado pode criar expectativa errada. Uma pessoa desesperada pode ouvir R$ 1.000 em fortuna e pensar em salvação rápida. Mas a mensagem mais madura é outra. R$ 1.000 não salva sua vida amanhã. R$ 1.000 inicia uma mudança de identidade hoje. Você deixa de ser só consumidor e vira dono de ativos. Pequeno dono, mas dono. E essa mudança mental pode ser mais valiosa do que o primeiro rendimento. A grande revelação, então, não é uma ação secreta. Não é um fundo misterioso. Não é uma fórmula escondida em alguma sala da Faria Lima. A revelação é brutal justamente porque é acessível. Compre ativos que geram renda, reinvista, aumente aportes, estude, diversifique, controle emoções, dê tempo ao tempo. Parece simples, mas simples não é fácil. Escovar os dentes é simples.
Emagrecer é simples na teoria. Poupar é simples no papel. O difícil é fazer quando a vida aperta. E a vida aperta. Aperta quando o carro quebra. Quando a geladeira queima. Quando o filho precisa de algo. Quando o cartão vem alto. Quando a família pede ajuda. Quando você está triste e quer comprar para aliviar. Quando o mercado cai e todo mundo grita. É nesse momento que a estratégia deixa de ser planilha e vira caráter. Não caráter moralista, mas caráter financeiro. A capacidade de manter um acordo consigo mesmo quando ninguém está vendo. Tiago Nigro construiu uma marca em cima desse acordo. E por mais que existam debates sobre números, fortuna pessoal, valuation, patrimônio e tamanho real do império, o fato é que ele se tornou uma das figuras mais associadas à ideia de enriquecer no Brasil moderno. A imagem dele ficou colada ao bilhão, ao investidor, ao educador financeiro, ao empresário que saiu de uma história de perda e construiu um nome capaz de mover multidões. E talvez essa nuance seja a coisa mais importante deste vídeo, porque riqueza real não é apenas o número que aparece numa manchete. É controle, é influência, é fluxo, é ativos, é negócio, é audiência, é reputação, é a capacidade de levantar capital, vender, comprar, negociar, criar produtos, atrair gente talentosa. O bilhão, nesse caso, não é só uma conta bancária. É um ecossistema. E ecossistemas não nascem de um único aporte. Nascem de visão repetida até virar estrutura. Mas vamos voltar ao espectador que tem R$ 1.000. Porque é ali que o vídeo toca a vida real. Imagine uma pessoa sentada na cama, de noite, luz apagada, só o brilho do celular no rosto. Ela acabou de ver um extrato. Tem R$ 1.000 livres. Não é muito, mas também não é nada. Ela pode gastar com algo que vai dar prazer por 2 dias. Ou pode abrir a corretora, estudar, montar uma pequena posição, receber o primeiro provento e sentir algo diferente. Eu comecei. Esse eu comecei tem um peso que ninguém mede. É a primeira pedra contra um ciclo familiar. É a recusa em repetir o caos. É um gesto pequeno dizendo para a própria história: daqui para frente, eu vou tentar fazer diferente. Talvez seus pais nunca tenham investido. Talvez ninguém tenha te ensinado. Talvez você tenha vindo de uma casa onde dinheiro era grito, segredo ou vergonha. Mas um aporte consciente pode ser uma frase silenciosa. Isso termina comigo. E aqui a história de Tiago encontra a história de milhões. Porque ele viu os pais perderem. Muitos viram também. Ele perdeu dinheiro por falta de preparo. Muitos perderam também. Ele teve medo. Muitos têm. A diferença é que ele transformou esse medo em método e o método em comunicação. E a comunicação é negócio. Você talvez não queira virar influenciador. Talvez não queira vender curso. Talvez só queira dormir melhor. E tudo bem. A lógica do dividendo serve mais à paz do que à fama. Mas não romantize demais. Dividendos não abraçam ninguém numa crise. Eles ajudam, mas não substituem reserva de emergência. Antes de sonhar com renda passiva, muita gente precisa sair do cheque especial. Precisa quitar dívida cara. Precisa entender orçamento. Precisa parar de investir no escuro. Porque investir devendo juros absurdos pode ser como encher uma caixa d'água com um furo enorme no fundo. Você acha que está acumulando, mas está sangrando. Essa talvez seja uma das mensagens mais fortes que ele repetiu em diferentes formatos. Riqueza é construída em camadas. Ganhar mais. Gastar bem. Investir melhor. Não adianta escolher ação pagadora de dividendo se você queima dinheiro em compras impulsivas. Não adianta comprar fundo imobiliário se não sabe lidar com vacância, juros e risco. Não adianta buscar renda passiva se sua renda ativa está frágil e você não aprende a aumentar seu valor no mercado. A fortuna em dividendos começa antes do investimento. Começa no comportamento. Começa quando você olha para R$ 1.000 e não pergunta o que eu posso comprar, mas que pedaço da minha liberdade eu posso iniciar. Essa mudança parece pequena, mas é violenta. Porque ela enfrenta publicidade, comparação, ansiedade, carência e uma cultura inteira gritando para você consumir agora. O investidor de dividendos precisa ser quase rebelde. Não rebelde barulhento. Rebelde silencioso. Aquele que compra ativos enquanto todos compram aparência. E um dia,
Anos depois, a pessoa abre a carteira e vê que aqueles proventos já não são piada. Eles pagam o mercado da semana. Depois pagam a conta de energia. Depois pagam o plano de saúde. E nesse dia ela talvez lembre dos primeiros R$ 1.000. Não com glamour, com gratidão. Porque a primeira semente nunca parece uma floresta. Mas sem ela, a floresta não existe. O mais cinematográfico na trajetória de Tiago Nigro não é apenas a ascensão, é a simetria. Ele começou vendo dinheiro mal administrado gerar dor dentro de casa. Depois viu o próprio erro destruir um presente dos pais. Depois entrou no mercado. Depois criou uma marca para ensinar educação financeira. Depois transformou essa marca em grupo. Depois viu o nome rumo ao bilhão ganhar uma dimensão empresarial inesperada. É como se a história inteira fosse uma tentativa de responder a mesma pergunta da infância: como impedir que o dinheiro desapareça? E a resposta nunca foi só ganhar mais. Gente que ganha muito também quebra. Gente que ganha muito também perde. Gente que sobe rápido também desce rápido. Sem direção, dinheiro alto só aumenta a velocidade do erro. Sem educação financeira, um salário grande pode virar uma dívida grande. Sem estratégia, patrimônio vira areia. Por isso, a ideia dos dividendos é tão simbólica. Ela exige que o dinheiro pare de fugir e comece a voltar. A família que via dinheiro desaparecer agora, vê dinheiro pingar. A casa onde boleto era ameaça agora pode ver provento como respiro. O jovem que perdeu R$ 5.000 agora fala sobre construir renda. A dor vira linguagem. A linguagem vira método. O método vira movimento. Mas o clímax emocional dessa história não está no bilhão. Está num momento menor. Imagine Tiago, depois de anos, olhando para trás, lembrando do garoto que perdeu tudo. Talvez ele pudesse sentir raiva daquele garoto, mas talvez também pudesse agradecer. Porque sem aquela queda, talvez não existisse a fome. Sem a vergonha, talvez não existisse o estudo. Sem a dor, talvez não existisse a missão. Às vezes, a vida cobra uma entrada, cara, para te colocar no caminho certo. E isso vale para quem está assistindo agora. Talvez você também tenha errado. Talvez tenha perdido dinheiro. Talvez tenha comprado curso errado, ação errada, cripto no topo, carro caro, apartamento no impulso, promessa vazia. Talvez você tenha vergonha, mas vergonha pode virar parede ou ponte. Se virar parede, você se esconde. Se virar ponte, você atravessa. Tiago atravessou. Não de forma perfeita. Não sem crítica. Não sem contradição. Mas atravessou. A pergunta final é: você atravessa ou fica parado olhando para o dinheiro que se foi?